Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo do nosso canal, o canal do professor Bruno Costa. Conhecimento geográfico aí a gente vai espalhando, né? Através do YouTube, né? Curta, compartilhe com seus colegas. É um tema que é muito estudado no sétimo ano, né? Os domínios morfoclimáticos. Então ajuda também os colegas né, revisarem ali o conteúdo que foi aprendido na escola. Ok? Bom, domínios morfoclimáticos, né, esse é o nosso tema, então a gente tem que entender o que são os domínios morfoclimáticos, né, a primeira coisa, né, o principal tema é esse, a gente tem que entender o que é, tá? E aí eu trouxe uma definição ali, a gente vai buscar interpretar essa definição, né? Vou ter ali, ó, são grandes regiões delimitadas com base na presença de elementos em comum que formam paisagens homogêneas. Vamos lá, né, você tem ali a região amazônica, onde tem a floresta amazônica, a região norte do país. Então você tem uma região delimitada com base na presença de elementos em comum que tem ali, né? Por exemplo, um tipo de vegetação específico, né? Vegetação, aquelas folhas grandes, árvores enormes, né? Com dossel contínuo. O que é o dossel contínuo, né? Árvores bem juntinhas uma das outras, né? Então você tem uma característica de vegetação que você vai encontrar naquela região, né? Você vai ter um solo muito pobre em nutrientes. Na questão de clima, você vai ter um clima característico, o clima equatorial, né, quente, úmido. Então, são características em comum que você vai encontrar naquela região, tá? Então, a gente bota ali como um domínio, né, o domínio amazônico, tá? Porque você percebeu que há características em comum naquela região, tá? Então, é uma região delimitada, né, tendo a presença de elementos em comum, seja o solo, o clima, o relevo, né, a hidrografia, ok? E vai formar uma paisagem homogênea ali. Tranquilo? Tá? Então, quem são esses elementos, né? Eu acabei de falar aqui, olha lá. Clima, vegetação, solo, relevo e hidrografia, que vai ser analisado para formar um domínio, ok? Nós também podemos chamar de unidades de paisagem internamente homogêneas. Então, um domínio é uma unidade de paisagem, tá? Que dentro dela você vai ter características em comum, né? Gerando uma homogeneidade, tá? Quem vai elaborar nessa concepção dos domínios morfoclimáticos é um geógrafo muito importante chamado Aziz Absaber. Ele vai identificar 6 grandes domínios, tá? O amazônico, o cerrado, mares de morros, araucárias, caatinga e as pradarias. E nós vamos falar de cada uma delas aqui neste vídeo, tá? E ainda existem as faixas de transição ou zonas de transição entre um domínio e outro, que eu vou mostrar no mapa também. Nós temos 3 grandes faixas de transição famosas, vamos dizer assim, né? A Mata dos Cocais, o Pantanal e o Agreste, ok? Bom, antes da gente entrar nas características de cada domínio, também falar das zonas de transição, a gente não pode confundir bioma e domínios, tá? Por mais que existam semelhanças, tem domínios com o mesmo nome de biomas, como a Caatinga, por exemplo, né? O bioma amazônico e o domínio amazônico, mas são coisas diferentes. O bioma vai levar em consideração um conjunto de seres vivos também, né? A fauna vai ser verificada, né, e estudada quando a gente fala de biomas. Os domínios, ele vai olhar mais os seres abióticos, como solo, clima, relevo, rios, ok? Então, a gente pode dizer que essa é uma grande diferença. Os domínios olham, né, no caso, para os seres abióticos, né, e os biomas também vão olhar para os seres abióticos, mas também para os seres bióticos, tá? Nesse caso, para os seres vivos, para os animais que nós conhecemos, certo? Aqui é um mapinha mostrando para vocês, né, dos domínios morfoclimáticos, né, brasileiros. Tá? Temos aqui o domínio amazônico, o domínio do cerrado, mares de morros, né? A caatinga, que se encontra basicamente ali no sertão nordestino, na área de depressão sertaneja, as araucárias, as pradarias, e temos as faixas de transição, como vocês estão vendo. Tá? As faixas de transição mais famosas, o Pantanal, está ali muito próximo ao cerrado, a Mata dos Cocais e o Agreste. O Agreste está ali entre a Caatinga e a região dos mares de morros. Tá? As Matas do Cocais que você encontra ali no Maranhão, por exemplo. Tá? Ok? Ó, aqui mais um mapinha para vocês mostrando os domínios morfoclimáticos, utilizando aí o mapa da Brasil Escola. Certo? Vamos agora falar de características de cada domínio. Okay? Então a gente vai comentar um pouco de cada. Domínio amazônico, do cerrado, das pradarias.
certo? Vamos falar do domínio amazônico, que você tem ali um clima equatorial, tá? Então, um clima quente e úmido. Uma floresta amazônica está dentro desse domínio amazônico. Você tem duas grandes bacias hidrográficas, né? A bacia amazônica é a maior delas, né? A que predomina, e você vai ter várias bacias hidrográficas dentro da bacia amazônica, né? Você tem ali a bacia amazônica e a bacia Tocantins-Araguaia ganhando relevância entre as bacias ali dentro do domínio amazônico, né? Os solos são bem pobres em nutrientes. Você vai ter solos férteis mais próximos às planícies fluviais, né? Isso é, as planícies próximas aos rios, às margens dos rios. Então, você encontra solos mais férteis nessa região, porque o depósito ali de sedimentos é feito constantemente. Também a retirada, né, por conta, né, da corrente que você tem do rio. Os rios são caudalosos, né, muito por conta de muita chuva e também do degelo dos Andes, tá? E é uma região quente e úmida, então você tem chuvas constantes, principalmente no período de fevereiro, né, março, você tem ali as chamadas chuvas amazônicas, tá? Você tem uma vegetação perennifólia, isso é, você tem folha o ano inteiro, tá? Até por conta da incidência solar constante nessa região, você consegue ter um desenvolvimento da vegetação com uma certa constância, né? E as folhas latifoliadas, as folhas são bem largas, tá? Esse termo latifoliado é que as folhas são largas, aquelas folhas enormes, né? Tem árvores chegando a quase 40 metros de altura, né? Dentro do domínio amazônico, ok? Certo? Lembrando que você pode dividir ali a área do domínio amazônico em 3 níveis, né? A mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Mata de terra firme a água não chega. A mata de várzea, ela pode chegar em momentos de cheia, né? A água pode chegar na área de mata de várzea em momentos de cheia. Tá? E a mata de igapó, ela geralmente vai estar inundada, tá? Mata de igapó inundada, que ela vai estar seguindo ali, muitas vezes, o nível normal do rio, tá? Então, ó, o que eu falei aqui agora, os 3 tipos de vegetação: igapó, alagado no todo; várzea, áreas que enchem quando os rios transbordam; e mata de terra firme, mais distante dos rios. As árvores podem chegar até a 40 metros de altura na mata de terra firme, certo? Aqui é uma imagem mostrando para vocês dessas subdivisões da floresta amazônica. Certo? Aqui uma imagem também do domínio amazônico. E o cerrado. O cerrado é uma formação savânica. Você vai ter características da savana africana, tirando ali a questão de biomas e outros, no caso, desculpe, biomas, da fauna, melhor dizendo, e outras especificidades. Você vai ter uma proximidade muito grande do cerrado com as savanas africanas, né? Então a gente chama o cerrado de uma formação savânica, tá? Você não vai encontrar a fauna que você encontra nas savanas, tá? Mas em relação à vegetação, clima, você tem algo muito, muito parecido, próximo mesmo, tá? É o segundo mais extenso domínio aqui do Brasil. Você vai encontrar de predomínio o clima tropical continental, alternando entre seco e chuvoso. Áreas com muitos planaltos, né? Temos que lembrar do Planalto Central, onde está a nossa capital, né? E muitas depressões, né? As depressões se encontram muito próximas aos planaltos, tá? Abrigam nascentes ali de importantes rios como o Rio Paraná, o Rio Tocantins, o Rio Paraguaia, e tem solos também com baixa fertilidade natural. Só que uma coisa que foi muito importante para o solo pegar nessa região foi o processo de calagem, né? Foi muito importante porque o solo é muito ácido, né? Então o processo de calagem, né, é você utilizar o calcário, né, no solo, e isso ajuda no processo de fertilização do solo, tá? E isso ajudou muito a soja se propagar na região centro-oeste. Okay? A gente vai fazer talvez vídeos mais à frente que a gente possa conversar sobre isso, principalmente falando de fronteira agrícola, ok? As árvores são bem espaçadas, né? Os galhos retorcidos, né? E muitos arbustos. Então, diferente da região amazônica, que nós temos o dossel contínuo, né? Isso é, as árvores são muito juntinhas, parece que está formando um grande campo, né? As árvores são tão próximas, porque elas também ficam disputando ali a radiação solar, no caso da região amazônica. Agora, você não tem dossel contínuo no cerrado, as árvores são bem espaçadas, você é uma região que não chove constantemente, então isso dificulta no processo de desenvolvimento da vegetação, tá? E as árvores não passam de 6 metros, então elas também não conseguem se desenvolver muito em tamanho, né? Aqui algumas imagens do cerrado brasileiro, que isso vem sofrendo muito com o desmatamento por conta da agricultura de exportação, ok? Pecuária também. As araucárias você encontra mais ao sul do Brasil,
né, entre sudeste e sul do Brasil, com elevado grau de fertilidade de suas terras, como a terra roxa, que foi muito importante no século XIX e XX na plantação de café. A bacia do Paraná também faz parte desse domínio. Os terrenos geralmente são mais elevados, com planaltos e chapadas entre 500 a 1.300 metros, tá? E sofre uma severa redução da sua área por conta de atividades agropecuárias que são bem comuns nessa região, principalmente por conta da soja e também a extração de suas árvores, né, as araucárias, principalmente na indústria de celulose, né, para transformar em papel, e de móveis, ok? E tem esse nome porque existe a árvore araucária, que é um tipo de árvore conífera, tá? Tem lá as florestas de coníferas, né, a taiga, então a araucária também é dessa família. Os rios são perenes, pois tem chuva o ano todo nessa região, tá? Como é o clima subtropical, você tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. E os rios com potenciais hidrelétricos, tá? Muitos rios de planalto, rios com queda ali. Então, importante até mesmo para a produção de energia através da água, né? Da força da água, certo? Aqui umas imagens, né, das araucárias. E a caatinga, outro domínio importante, né, uma vegetação que é adaptada ao calor dessa região, muito quente, região principalmente no verão. Os cactos você vai encontrar na região de Caatinga, então chamados, a vegetação que você encontra nesse local você chama de xerófita, certo? Consegue ficar ali por muito tempo sem chuva essa região, né? Você tem ali em média de chuva 750 milímetros anuais a média, tá? Se tiver a região do sertão, então chuva é muito pouco, então você vai ver que o climograma geralmente dessa região, da região sertaneja, né, as barrinhas de precipitação sempre estão muito baixas, tá? Isso não quer dizer que nunca chove, gente, chove, mas em momentos muito específicos, tá? E aí você tem uma importante bacia hidrográfica ali, que é a de São Francisco, né? E o São Francisco, a sua relevância é gigantesca. Ele sofreu um processo de transposição, né, para levar água para regiões que você tem uma grande dificuldade, mais ao sertão nordestino. Ele é um dos poucos rios perenes ali, são rios que não secam, tá? A maioria dos rios que tem ali são intermitentes, acabam secando, pelo clima semiárido que você encontra, quente e seco. Tem um predomínio de depressões nessa área, temos a depressão sertaneja e a depressão do São Francisco, tá? E os solos são pouco profundos e com baixa capacidade de filtração, como chamados vertissolos, tá? Então você tem uma dificuldade ali até mesmo no plantio, pela pouca profundidade dos solos e a fertilidade também, tá? Alguns ali com baixo teor de nutriente, então isso limita muito a atividade agrícola a ponto de muitos terem que migrar para a região ao litoral para trabalhar em outras fazendas em momentos de colheita, né? Por conta da dificuldade do plantio, né? Aqui umas imagens da Caatinga, né, sertão nordestino. Aqui depressão sertaneja, certo? Vocês estão vendo ali ao lado direito. E as pradarias, não confunda com padaria, tá? As pradarias também é um domínio que você vai encontrar mais ao sul do Brasil, tá? Localizado basicamente no Rio Grande do Sul, ok? A área da planície dos Pampas, planície gaúcha, tá? Você tem um clima subtropical, chuva o ano inteiro, bem distribuído, temperaturas amenas, principalmente no inverno, tá? Os relevos que você encontra nessas regiões são chamados de coxilhas, suavemente ondulados. Também você vai encontrar uma área de planície muito grande. As pradarias também são chamadas de campanha gaúcha. Não estranhe se aparecer esse termo, tá? Os solos são bem férteis, com coloração escura, gerando um desenvolvimento agrícola, uma região que se produz muito arroz, ok? Uva também muito presente, tá? A vegetação é bem rasteira, né, chamada de pampa, que traz uma ilusão de um tapete verde, né? A gente diz que o tipo de vegetação que você vai encontrar nas pradarias são as gramíneas, tá? E muitos rios volumosos, o Rio Uruguai é um deles, né? Pega essa região das pradarias que estão mais ali no Rio Grande do Sul, já pegando também parte do Uruguai e, se não me engano, da Argentina. Tá? Olha aqui, ó, imagens, né, desse domínio morfoclimático. Essa imagem aqui à esquerda até parece uma tela, né, do Windows, né, de tão bonito que é. Aí os mares de morros, né, para quem é aqui do Sudeste, como eu, vai encontrar esse domínio morfoclimático, os mares de morros. É um conjunto de morros arredondados ou relevos mamelonários. Quando você vai para Minas Gerais, já indo mais para o interior do Rio de Janeiro também, de São Paulo, você vai encontrar essa característica. É maravilhoso, né? Lindo demais. Olha, se eu consigo mostrar essa imagem aqui, né?
equipe mares de morros, né? Porque parecem que são várias ondas, né? Ondas de morros, né? E é muito característico, eu vejo muito presente na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, entre São Paulo e Minas também você encontra muito esse domínio. As planícies litorâneas também fazem parte desse domínio, a gente não pode descartar, né? Dentro desse domínio morfoclimático, as planícies. É uma área de Mata Atlântica muito presente, apesar de, infelizmente, a Mata Atlântica, né, boa parte já ter sumido, o desmatamento, porque o Sudeste é uma área muito urbanizada, então sofreu muita modificação, tanto a vegetação quanto o relevo, né? Você tem um predomínio de clima tropical, tanto litorâneo quanto de altitude, e do subtropical também faz parte desse domínio. Você tem 6 bacias hidrográficas dentro do domínio do Mares de Morros, como a do Paraná, Atlântico Leste e Sul. Um dos domínios com maior densidade demográfica, isso é, com muita concentração de pessoas. E a área de escudos cristalinos, então a sua estrutura geológica é muito antiga. Tá? E seus rios sofrem muito com a poluição. Infelizmente, temos o rio Tietê, vários rios também no Rio de Janeiro que sofrem com poluição por conta de uma urbanização desenfreada, sem planejamento, e aí acontece esse tipo de situação. Tá? Certo? Aqui, ó, domínio dos mares de Morros vai não só ao sudeste, tá, gente? Mas pega boa parte do litoral também sul e o nordeste, certo? E aí a gente tem que falar de domínios e suas intervenções antrópicas. Sim, esses domínios morfoclimáticos sofreram muito com as intervenções antrópicas, a intervenção do ser humano, né? E principalmente com viés negativo, tá? Para a gente encerrar o nosso vídeo aqui. E aí eu vou comentar alguns, né? O Cerrado vem sofrendo muito com a agropecuária, na contaminação de solos, do aquífero Guarani. Vou fazer um vídeo também sobre a biografia brasileira, que a gente vai falar de aquíferos. Tá? Aquíferos são reservas gigantescas de água subterrânea, tá? Rios são desviados para irrigar plantações, além de abertura de rodovias, que é muito comum, ali você acaba desmatando o cerrado, então são alguns impactos que são gerados no cerrado brasileiro. As pradarias, a agropecuária também tem sido muito culpada, gerando um processo de arenização das pradarias. A araucária, né, o desmatamento também para uso a gente comentou, né, desmatamento das suas árvores para utilizar nas indústrias madeireiras e de celulose para fazer papel. A região amazônica, as águas dos rios e do aquífero têm sido contaminadas bastante pela mineração, no uso do mercúrio. Isso tem impactado bastante até mesmo tribos indígenas, né, que precisam da água, do peixe para se alimentar, e essas águas são contaminadas pelo mercúrio. E também os agrotóxicos utilizados na agricultura. A agricultura vem crescendo muito na região amazônica, gerando desmatamento, e o agrotóxico contaminando, né, lençol freático, contaminando aquíferos. Tá? Os mares de Morros, área mais urbanizada, então entre os domínios é o que acho que sofreu mais impacto historicamente, né? Então a área mais urbanizada, ocupada também, sofreu com muito desmatamento da Mata Atlântica que está dentro desse domínio. Né? Para você ter uma ideia, só restam 12,4% da Mata Atlântica que a gente conhece. Certo, gente? Então aqui são só alguns impactos dos domínios morfoclimáticos, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Aqui a ideia é compartilhar o conhecimento geográfico, ajudar os colegas que estão aí no 7º ano, né? Porque é uma matéria que aparece no 7º sobre domínio morfoclimático, mas é uma matéria que você também vê em outros anos, principalmente em ano de vestibular, então vocês precisam ter esse conhecimento das características do domínio morfoclimático, o que é o domínio morfoclimático e as intervenções que esses domínios acabam sofrendo, né? Os impactos que acabam sofrendo esses domínios por conta do ser humano, né? Que sempre vem, infelizmente, destruindo tudo que vive pela frente. Tá? Valeu por ter assistido até aqui. Tá? Compartilha esse conteúdo com seus colegas, curte também. Okay? A ideia aqui é a gente espalhar o conhecimento geográfico. Valeu, gente. Tamo junto.